Espírito Santo, Senhor, eu entro agora em Tua presença, meu Pai, e te peço, usa-me na Tua palavra, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito me usando, Senhor, para falar para a Tua igreja aquilo que ela está precisando, Senhor. Põe por terra todo o levantar do inimigo, meu Pai, guarda essa palavra no coração dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema que eu trouxe é temor a Deus. Nós já ouvimos falar em muitas pregações que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E tem um versículo na Bíblia que fala um pouco mais sobre isso, e hoje nós vamos entender um pouco sobre o temor a Deus, que é algo muito importante na vida de um cristão. Em Salmos 111, versículo 10, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Nós podemos ver, meus irmãos, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor a Deus, ele é algo tão poderoso na vida de um cristão, é uma arma que nós devemos utilizar contra as estratégias do inimigo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, pois o temor, ele nos proporciona uma certa sensibilidade espiritual. Que sensibilidade é essa que nós estamos falando aqui nessa noite? É a sensibilidade de, no momento que você for pecar, no momento que o inimigo lançar algo na sua vida para você pecar, você vai ter aquele temor e vai dizer: olha, eu não vou fazer isso porque isso desagrada ao meu Deus. Eu vou sair de tais práticas porque isso afasta a presença do Espírito Santo da minha vida. Então o temor a Deus insiste em nós temermos perder a salvação, a gente temer perder a presença do Espírito Santo, praticando o pecado e vivendo no pecado. Isso é o temor a Deus, é largar as coisas erradas e decidir viver uma vida com Cristo verdadeiramente. Quantas pessoas nós não olhamos e dizemos: olha, fulano antes da igreja era assim e era assim. E depois que entrou na igreja, ele não faz mais isso. Se antes ele bebia, hoje ele não bebe mais. Se antes ele fumava, hoje ele não fuma mais. Se antes aquela pessoa só vivia em farra, em prostituição, hoje isso não acontece. Por que que nós vemos isso? Porque existe algo que entrou na vida daquela pessoa junto com a presença do Espírito Santo, que se chama temor a Deus. E o temor nos faz pensar duas vezes antes de praticar qualquer atitude. E isso deve estar sempre presente na vida do cristão. Por quê? Porque o inimigo, ele não é besta. Ele vai lançar na nossa vida muitas coisas para nos fazer cair, coisas para nos fazer pecar e assim afastar a presença de Deus da nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás é como um leão que fica ao nosso derredor, caçando uma brecha para poder nos pegar. Então, o objetivo dele é nos afastar da presença de Deus e ganhar cada dia mais tempo para que quando o Senhor volte, a gente não seja levado junto com ele e a gente fique sofrendo na eternidade com ele, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então, o que é que ele vai querer? Ele vai querer levar o máximo de almas junto com ele. Então, a partir do momento que uma pessoa entra na igreja, começa a conhecer a verdade, vai entrando dentro dessa pessoa o temor a Deus. Porque uma coisa é quando nós somos inocentes. Quando nós pecamos sem saber que estamos pecando, Deus nos toma por inocente. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento que beber é errado, que fumar é pecado, que se prostituir é pecado. Quando a gente vai tomando conhecimento de que mágoa é pecado, ira é pecado, intriga é pecado, quando nós vamos tomando conhecimento da verdade que é a palavra de Deus, vai entrando dentro de nós o temor. Se antes nós bebíamos sem se importar com o que Jesus pensava, no momento que você conhece a verdade, quando você vai fazer aquilo, já vem dentro de si: olha, Deus não se agrada disso. Então fica a critério daquela pessoa ir adiante ou não. Porque a palavra, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Só anda na santidade quem tem temor a Deus. Não tem como a gente andar na santidade
sem ter o temor. Porque a santidade é uma consequência de quem tem temor a Deus. Não tem como a gente andar em santidade se a gente não teme os nossos pecados. Não tem como a gente andar em santidade se a gente não teme se estamos agradando ou desagradando a presença de Deus. Não tem como essas duas coisas coexistirem separadamente, senão elas andam juntas de mão dadas. Entendam isso, que o temor a Deus e a santidade, elas andam de mãos dadas, porque a partir do momento que você deixa ser um cristão espiritual e começa a ter temor a Deus, todas as práticas que você vai fazer, você pensa duas vezes, se isso vai te distanciar de Deus ou se isso vai te afastar de Deus. E quando você dá ouvidos ao temor a Deus, porque tem pessoas que têm o temor, sabe que é errado, mas ainda faz o errado. Sabe que aquilo vai desagradar a Deus, tem o temor dentro de si, tem a consciência, mas ainda faz o errado. E tem a pessoa que tem o temor a Deus e acata o temor a Deus. O que é isso? Eu vou explicar nessa noite. O temor a Deus é quando você sabe que aquela prática é errado e você escolhe, por mais que doa, por mais que seja difícil, abandonar por amor a Deus. Isso é o temor. Por quê? Porque nós precisamos nos santificar para que a gente consiga a nossa salvação. A gente precisa largar o pecado, a gente precisa largar as coisas erradas. E eu garanto para vocês que no momento que você tem uma atitude sincera de dizer, eu vou abandonar essa coisa por amor a Deus, o Espírito Santo também vai te ajudar a largar. Porque ele viu que dentro de você existe o interesse. Ele viu que dentro de você existe a vontade. Mas aí é onde está o ponto principal. Muitos de nós não deixamos Deus tocar naquilo que mais a gente está preso. E é justamente onde mais nós estamos presos que é onde mais o Senhor quer nos transformar. E às vezes nós não entendemos. Por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sábio é o cristão que teme a Deus. Olhe para o seu irmão do lado e diga, sábio é o cristão que teme a Deus. Então, se você quer ser sábio, tema a Deus. Porque, olha só o versículo, um dos mais importantes dessa pregação para a gente conseguir entender por que é importante a gente ter temor a Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 27, diz, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha só que coisa poderosa. Às vezes o inimigo ele está cilando coisas para nós, está montando armadilhas para nos destruir, para nos derrubar, para nos afastar da casa e da presença de Deus, para nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando, mesmo fraquinho ou mesmo fraquinha, dentro de você ainda existe o temor a Deus, significa que você ainda está agradando a presença de Deus. Se você sabe que aquilo é errado, você faz e se arrepende, então ainda significa que o Espírito Santo ainda está com você. Ele não desistiu de você. Então, por que o temor a Deus é fonte de vida? Porque quando você tem temor a Deus, você vai escolher a partir dali andar no caminho certo, fazer o que é certo. Você vai escolher largar as coisas erradas e servir a Cristo verdadeiramente. E isso sabe o quê? É o caminho que nos leva à salvação. O temor a Deus é o caminho que nos leva à salvação. Por mais que nós sejamos pecadores e errantes, nós não somos perfeitos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele sabe que quando a gente se arrepende de verdade, a gente larga o pecado e Ele também nos ajuda a largar o pecado. Porque a Bíblia diz, não adianta você dizer, olha, eu não tenho força para largar isso. Tem sim, basta querer. Porque a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que você quer que o diabo fuja de você se na primeira oportunidade que ele abre as portas para você, você agarra ele, você abraça ele, você faz a vontade dele? Não, não tem que ser assim. Você tem que rejeitar. Quando ele disse, olha, você vai beber, você diz, eu não vou. Então ali ele já viu que dentro de você tem luz e ele não domina mais você. O que é que ele vai fazer? Ele vai fugir. Porque ele não pode, o diabo não pode conquistar dentro de você. Porque o que está dentro de você é maior do que está lá fora.
Então, por isso que ele vai fugir, porque ele viu que dentro de você tem o temor a Deus, e através do temor que você tem a Deus, você não peca mais. Por mais que chegue à vontade, por mais que a sua carne tenha vontade, por mais que você queira, mas você rejeita por amor a Deus. Por isso que o diabo foge de você. Não é porque é a sua força, não. É porque o que tem dentro de você é muito maior do que ele. Então ele sabe que ele não pode. Por isso que a Bíblia deixa claro, olha, quando ele te oferecer alguma coisa, resista ao diabo e ele fugirá de você. E isso nós vamos enfrentar todos os dias da nossa vida. Não é só uma vez, não é só 2 vezes, é todos os dias e até várias vezes no mesmo dia. É uma guerra até a volta dele. Nós temos que entender que nós estamos em carne e em espírito. Vai ter momentos que a tua carne ela vai tentar passar a perna em você. Porque a mesma vontade que dá em vocês aí, dá em mim, dá no pastor, dá em várias pessoas. Mas a diferença é que aqueles que resistem ao pecado, o diabo foge, ele não tem força mais para pegar. Por isso que quando ele te oferecer, você não pode agarrar, você tem que resistir. E assim ele fugirá de você. Porque ele não pode, entenda nessa noite, que o inimigo não pode com a presença de Deus. Ele não pode, por mais que ele queira, ele não consegue vencer a luz do Espírito Santo. Não tem como, não consegue. E como é que dentro de nós vai se acender essa chama do Espírito Santo todos os dias? É a gente buscando, é a gente resistindo, é a gente não desistindo. E a gente provando para Deus através das nossas pequenas atitudes que nós escolhemos Ele, ao invés das coisas que Satanás nos oferece. Só anda na santidade quem tem temor, e o temor nos auxilia a discernir o certo do errado. Pois sempre vamos receber propostas, olhe, preste atenção. Pois sempre vamos receber propostas que não nos convêm. É como a Bíblia fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso fumar, eu posso, mas não me convém, porque eu quero agradar a presença do Espírito Santo. Eu posso ir para a festa, eu posso, mas não me convém, porque eu quero agradar a presença do Espírito Santo. Então é escolha de cada pessoa. O diabo também não pode pegar na sua mão e te obrigar a pecar, não. É escolha de cada pessoa. Por mais que doa, a verdade é essa, é escolha de cada pessoa. Então entendam isso nessa noite e prestem bem atenção. Sempre vamos receber propostas que não nos convêm. E quem tem o temor a Deus, nessa hora, na hora que o inimigo lança a proposta, prestem atenção, vai ter força e autoridade para renunciar. É justamente aquilo que eu falei sobre resistir a ele. No momento que o diabo lança a proposta e você tem o temor a Deus, você tem ali naquele momento a força necessária para renunciar. E assim ele fugirá de você, pode ter certeza. E nesse momento que você tem a força e a autoridade para renunciar devido ao temor a Deus, você prova para Deus que prioriza Ele independente de tudo que o inimigo te oferecer. E nessa hora também, nesse momento também, o Espírito Santo vem te mostrando uma saída. Porque quando nós estamos pensando pela nossa carne, a gente só vê a saída que é o pecado. Ai, não tem jeito, eu vou ter que pecar. Não tem jeito, eu vou ter que ir nessa festa. Não tem jeito, eu não aguento, eu vou ter que beber. Então, a nossa carne só vai mostrar a única solução, que é o pecado. Mas no momento que você resiste e o diabo foge de você, o Espírito Santo vem te mostrando uma saída. O Espírito Santo, ele sempre vai te mostrar uma saída. Porque Ele é contigo, por mais que você não queira, ou por mais que você não perceba, ou por mais que você não acredite, o Espírito Santo de Deus é contigo e Ele vai te ajudar a vencer as tribulações. Então, o Espírito Santo vem te mostrando uma saída, pois o Senhor se alegra com o justo, temente a Ele, pois é chamado filho obediente que renuncia às obras da carne por amor a Ele. Não é fácil renunciar, nós sabemos disso, o Senhor sabe que para nós não é fácil renunciar, mas Ele ama aqueles que mesmo se achando fraquinho, mesmo se achando indignos, vai lá e recusa tudo que Satanás oferece. Nesse momento, Ele nos agracia com muitas bênçãos na nossa vida. Ele nos agracia
com força, com autoridade, com unção, com o poder de Deus. E por isso que o inimigo foge. Por que que muitas vezes o pastor e muitas outras pessoas metem a mão aqui e demônios se manifestam? Não é porque nós somos perfeitos. Não é porque nós não pecamos. Não é porque nós não erramos, não. É porque nós temos dentro de nós o temor a Deus. E nós sabemos que independente de tudo, por mais que nós estejamos fracos, por mais que nós estejamos pecando, falhando, Ele é fiel para nos ajudar. E Ele também vai nos ajudar a largar aquele pecado, a deixar aquele pecado. Porque todos nós estamos em carne. A vontade que dá em vocês também dá em nós. Mas a diferença é que mesmo que doa, a gente resiste àquele pecado para não desagradar a presença de Deus e para não afastar a presença de Deus. Por isso que eu sempre digo nas minhas pregações, servir a Deus, ser cristão, não é escolha para fracotes, é escolha para corajosos, porque não é fácil largar as coisas da carne, não é fácil largar o mundo por amor a Deus, mas é necessário. Então, aqueles que renunciam Jesus por causa do pecado, são os fracos, não são corajosos, mas aquele que renuncia o mundo por amor a Deus, por mais que doa, por mais que seja difícil, são chamados de corajosos e filhos de Deus, filhos de Deus. Então, para você ser chamado filho de Deus, você tem que temer a Ele, você tem que amar a Ele, você tem que servir a Ele, e você tem que largar tudo aquilo que te afasta dele. E foi essa a minha palavra, agradeço ao Senhor.